Coronavírus. Casos em Sobradinho aumentam mais de 500%. Sem vagas, ocupação de leitos de UTI na rede pública chega ao limite. Mesmo assim, o GDF estuda para agosto a reabertura total do comércio no DF. E mais, integrante de grupo neonazista é preso depois de tentar matar grafiteiro no DF. Boa noite, eu sou Rodrigo Miranda, seja bem-vindo ao Band Cidade, segunda edição. A situação do coronavírus ligou o sinal de alerta em Sobradinho. Em um mês, foram mais de 1.000 casos na cidade. E mesmo assim, tem gente desrespeitando as regras de distanciamento social. É só dar uma volta rápida por Sobradinho que é fácil encontrar pessoas desrespeitando as regras de distanciamento social. Em diversos pontos é possível ver aglomerações. E quem vive por aqui denuncia o descaso com a saúde. Não obedeceram às normas, né? Para ficar dentro da casa, né? Todos os lugares que eu tenho ficado, está muito aglomerado, banco, aqui na quadra central, né? Muita gente não tem distância, né? A distância de 2 metros. A região, que conta atualmente com cerca de 70 mil moradores, passou bem pelo começo da pandemia. No último mês, o vírus avançou rápido na cidade. Segundo dados da Secretaria de Saúde, em maio, Sobradinho tinha 248 casos de Covid-19. Hoje, o número já passa de 1.400, a maior incidência no DF a cada 100 mil habitantes. A administração da cidade afirma que tem feito a parte dela, distribuído máscaras e fiscalizado a população. Também tivemos o bloqueio das PECs, né, que são os pontos de encontros comunitários. Infelizmente, a gente vê que algumas pessoas burlam essas regras, né? Então, a gente acaba tendo que voltar lá, isolar novamente o espaço, o que é um pouco desgastante, tanto para nós quanto para a comunidade também. Diante desse cenário nada animador, o bloqueio total das atividades comerciais na cidade não foi descartado. O que eu acredito que possa acontecer também é que caso a gente tenha esse aumento diário, né, de número de casos, o que pode acontecer é um lockdown, né, assim como foi feito em Ceilândia. Enquanto isso, alguns moradores seguem convivendo com a incerteza e com o medo. Está muito perigoso. Como moradora, é muito perigoso mesmo. Agora a gente vai falar sobre a situação das UTIs para pacientes com coronavírus. O número de leitos gerou controvérsias entre o GDF e os órgãos de fiscalização. Quem traz os detalhes ao vivo é o repórter Márcio Rocha. Está aqui com a gente já. Tem ou não vaga para quem precisa lá nas UTIs? Hein, Márcio? Essa é a pergunta que não quer calar, Rodrigo. Boa noite para você, boa noite a todos. Lembrando que esse número de leitos disponíveis disponível para as pessoas que estão infectadas pela Covid-19 aqui no Distrito Federal, gerou essa controvérsia entre os órgãos de fiscalização e também o governo do Distrito Federal. E por causa da discrepância entre esses dados, né, divulgados pelo governo, o Ministério Público pediu que essas informações sejam divulgadas sem omissões e também sem distorções em relação à ocupação dos leitos de UTI na rede pública. Por causa desse pedido feito pelo Ministério Público, o site Sala de Situação, que é o site que divulga essas informações para a população do Distrito Federal, ficou fora do ar durante todo o dia de hoje. Lembrando também que nos últimos dias essa mesma página divulgava aí que a taxa de ocupação estava em mais ou menos 60%, mas documentos internos da Secretaria de Saúde informaram que essa taxa chegou a 100% nas últimas horas. Por causa disso, né, por causa dessa discrepância dos dados, a força-tarefa que trabalha na fiscalização do combate à Covid-19 aqui no Distrito Federal pediu mais transparência para o GDF na divulgação desses dados. Essa força-tarefa que é formada por vários órgãos, entre eles a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Regional de Enfermagem, entre outros. Procurada, a Secretaria de Saúde afirmou em nota para a nossa reportagem que repudia a informação de que existe um colapso na rede pública em relação aos leitos reservados para os infectados em estado grave, né, pelo coronavírus. Ainda no comunicado, o governo defendeu que não há como fazer a afirmação de colapso nos leitos pelo informe da Central de Regulação, pois a mesma não regula todos os leitos disponibilizados, pois cada um tem uma classificação diferente. Rodrigo. Muito obrigado pelas informações, Márcio. Uma boa noite para você.
Agora vamos aos dados atualizados do coronavírus na capital. Já são 49.217 casos confirmados. Nas últimas 24 horas, o Distrito Federal registrou 28 mortes por Covid-19. O número total agora é de 587 mortes. Já os recuperados são 33.970. Hoje, nossa equipe de reportagem foi até uma unidade básica de saúde para mostrar o serviço de testagem de Covid-19. Depois da desativação dos postos de drive-thru, os exames agora devem ser feitos na UBS. O Greg chegou na Unidade Básica de Saúde da 612 Sul já nas primeiras horas de funcionamento. Ele veio trazer a mulher para fazer exame de coronavírus. Ela sentiu o sintoma final de semana, né? De domingo para segunda e de ontem para hoje também. Aí ela foi trabalhar e o chefe dela pediu para ela vir fazer esse exame. Ele, que acompanhou o atendimento, disse que preferia o sistema drive-thru, em que as pessoas não precisavam sair do carro para fazer a testagem. Ficou um pouco mais complicado, né? Nem todo mundo tem um acesso a um posto de saúde, assim, questão de condução, né? A maioria tem que vir de ônibus. E tendo drive-thru é mais perto de casa. Tem a maneira mais fácil, né, de poder ser atendido. O Luiz também sentiu falta dos postos que foram desativados pelo governo nessa segunda-feira. Eu preferiria manter o sistema drive-thru até para evitar possíveis aglomerações de pessoas, né? Existem algumas pessoas na sala lá dentro, não sei a quantidade, mas no carro era uma coisa mais individualizada, né? Acho que já que se evita, né, essa questão da aglomeração, talvez foi uma medida não adequada para o momento. De acordo com a Secretaria de Saúde, a alteração no atendimento, deixando de ser nos postos drive-thru e passando para as unidades básicas de saúde, foi uma forma de ampliar o atendimento para todas as regiões. Atualmente, o Distrito Federal conta com 172 unidades. Já o horário de funcionamento de cada centro pode ser consultado no site da Secretaria de Saúde. Enquanto o sindicato que representa as escolas particulares faz um planejamento para o retorno das aulas, a Associação de Pais e Alunos e também o sindicato que representa os professores se posicionam contra o retorno das atividades. Eles afirmam que ainda é cedo para pensar em voltar às aulas, já que os casos de Covid-19 continuam aumentando. Volta às aulas. Para alguns está chegando a hora de retomar as atividades. Para outros ainda não é o momento das instituições receberem alunos e funcionários. A Gisele, que tem 2 filhos, um de 6 anos e outro de 4, ainda não se sente segura para mandar os pequenos para a escola. Os dois têm uma idade muito complicada para estarem na escola e não, de fato, pegarem a doença e mais até do que pegar, porque os efeitos nas crianças, de fato, são menores do que em adultos e em pessoas com comorbidade, mas de eles serem vetor, né, da doença e retransmitirem para nós, pais, para avós, enfim, para outros colegas, para outras famílias. E ela não está sozinha. O sindicato, que representa os professores das instituições de ensino, defende que a data de retorno deve ser definida a partir do momento em que os casos de coronavírus começarem a reduzir. Não é correto criar uma expectativa de que no dia 15 de julho estará tudo 100% seguro para o retorno às aulas. Então, a data realmente a associação espera que seja indicada pelo governo do Distrito Federal. A Associação de Pais e Alunos pede que essa retomada das atividades seja baseada em medidas sanitárias. Compreendemos que ainda não é o momento de retornar às atividades presencial, tendo em vista que o Distrito Federal ainda não atingiu o pico da pandemia, o que poderia colocar em risco milhares de alunos, professores e toda a comunidade escolar. E voltamos a falar mais uma vez da reabertura do comércio aqui no DF. Cláudio Marcos está aqui comigo para trazer as novidades. Cláudio, tem virado uma novela esse assunto, né? Ficou tudo para agosto mesmo? Exatamente, Rodrigo. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a gente. O governador Ibanez Rocha disse em entrevista à Band News FM que está mesmo prevendo para agosto a reabertura de todo o comércio aqui do Distrito Federal. O governador disse que não é possível manter tanto tempo as pessoas em isolamento social. Nesse processo de reabertura, as escolas ficariam aí para a última etapa. O governador diz que
os especialistas em saúde do governo que estão acompanhando a pandemia estão prevendo para a semana que vem o pico da doença aqui no Distrito Federal. O governador também disse que não dá para ignorar que as pessoas estão frequentando, por exemplo, salões de beleza. Então, que é preciso regulamentar para que esses espaços possam funcionar e o GDF fazer a fiscalização. Agora, para finalizar, Rodrigo, essas medidas vêm justamente quando o Distrito Federal decretou aí estado de calamidade pública para muitos especialistas na contramão do cenário aí do Distrito Federal. Rodrigo. Obrigado, Cláudio. Você segue aí acompanhando, trazendo tudo para a gente todos os dias aqui no Band Cidade. E controlar a criançada em casa durante essa pandemia tem sido uma tarefa daquelas para os pais. Só que nesse momento é importante prestar atenção na saúde emocional dos pequenos. O isolamento social pode trazer problemas como ansiedade, medo e estresse. Sandra tem usado toda a criatividade possível para conseguir gastar a energia dos filhos, Lucas, de 11 anos, e Felipe, de 8. Preparar, já! Haja disposição para aguentar o ritmo da dupla. Aqui em casa, nossa regra número 1 desde o início do isolamento social é o de manter a saúde emocional mais saudável possível. Então as regras existem, mas elas são flexíveis. A preocupação com a saúde emocional das crianças é fundamental, já que a quebra na rotina pode trazer impactos negativos para os pequenos. Segundo este especialista, o estresse é a porta de entrada para o agravamento de problemas como irritabilidade, medo, dificuldades de concentração, distúrbios no sono, além de crises de ansiedade. Com o prolongamento do isolamento social imposto pela Covid-19, uma série de sentimentos negativos começaram a interferir com a saúde psicológica das crianças e adolescentes. A impossibilidade de encontrar e brincar com os amigos, a proibição de abraçar os avós ou de sair de casa, e tudo isso ainda acompanhado de inúmeras notícias ruins veiculadas todos os dias sobre número de óbitos, progressão da pandemia. O pediatra explica ainda que os pais precisam ficar atentos a todos os detalhes para manter o equilíbrio na rotina dos jovens. Temos que buscar o controle dessas emoções e transmitir segurança às nossas crianças e adolescentes com atitudes de acolhimento, compreensão e amor. Ouvir os filhos é muito importante. E adotar posturas positivas e atitudes altruístas nesse período e sempre na vida pode ajudar muito a superar essa fase e a propiciar ensinamentos que vão ficar para a vida toda. A Polícia Civil prendeu hoje 3 pessoas por desmanche e revenda de peças de caminhonetes roubadas. Imagens feitas pela Polícia Civil mostram um galpão cheio de carros desmontados. O local, que fica no fundo de uma chácara em Ceilândia, era usado para o desmanche de carros roubados. Nós verificamos que nesse local funcionava um desmanche de veículos e no qual foram achados até 2 veículos furtados. Além desses veículos, nós verificamos também uma grande quantidade de peças veiculares sem avarias, o que indicava que nesse local os carros produto de crime eram levados e eram lá cortados. O local do desmanche estava na mira da polícia desde o início do ano. 3 pessoas foram presas em flagrante, entre elas 2 empresários e um gerente. Uma grande quantidade de peças foi apreendida no setor H Norte, em Taguatinga. Nós cumprimos diversos mandados de busca em 2 estabelecimentos do setor H Norte e em endereços vinculados aos investigados. E no decorrer dessa diligência, nós apreendemos 8 carros adulterados, que estavam com o chassi raspado, outros sinais identificadores suprimidos, petrechos utilizados para o desmanche e adulteração de veículos. A Polícia Civil disse que intensificou as investigações em lojas de autopeças, onde são vendidos mercadorias que tenham origem de furtos ou roubos de veículos. 6 ônibus elétricos começaram a circular nesta semana no trajeto rodoviário do Plano Piloto, Praça dos Três Poderes. Os ônibus fazem parte do reforço da linha 108, que passou de 54 viagens para 145, entre os horários das 5h30 da manhã e 9 da noite. A linha 16.1 também vai ser reforçada com os novos ônibus. Ela vai fazer o trajeto circular da rodoviária para o Memorial JK. O valor das tarifas é de R$ 2,70. Aumentou em 74% o número de denúncias de consumidores que fizeram compras pela internet. As informações com Leandro Aislan, direto dos estúdios da Band News FM. Leandro, situação complicada aí. O consumidor não tem folga dia nenhum, né, pelo visto.
É verdade, viu, Rodrigo? Boa noite para você, boa noite a todos. Para a gente entender essa situação, é importante falar que a pandemia do coronavírus impulsionou as compras online aqui no Brasil, né? O aumento foi de 40%, segundo dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, e no Distrito Federal o cenário não foi diferente, mas alguns consumidores enfrentam ainda, né, problemas com a modalidade deste comércio online, né? O Procon registrou um aumento, como você disse aí, de 74% no número de reclamações, isso apenas entre o mês de janeiro e agora em junho, né? Foram 3.347 queixas contra 1.919 no mesmo período no ano passado, 2019. Bom, a demora na entrega dos produtos está entre as principais reclamações, além do produto não chegar da maneira adequada conforme foi feito o pedido. E para evitar ser vítima de fraude, existem algumas dicas, né? O consumidor tem que estar atento, né? Procurar aí lojas conhecidas, confiáveis, também buscar comentários, recomendações, né, nas compras feitas por outros consumidores nessa loja, além do que desconfiar aí de ofertas com valor muito abaixo do mercado. A gente lembra que essas reclamações podem ser feitas pelo Procon, né, pelo mesmo site do Procon, pelo telefone também 152, pelo site consumidor.gov.br ou também pelas agências físicas do Procon. Rodrigo. Valeu, Leandro. Toma cuidado na hora de fazer compra aí, viu? Veja a seguir, integrante de grupo neonazista é preso após tentar matar grafiteiro no DF. Agora você acompanha imagens ao vivo da EPNB. Trânsito tranquilo, dá para voltar para casa também. O pessoal aproveitando essa quarentena aí, pode dirigir tranquilo em Brasília, 19h06 na capital do país. Um integrante de um grupo neonazista foi preso hoje, acusado de tentar matar um grafiteiro em agosto do ano passado em Ceilândia. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar agora com a delegada Ângela Maria, está aqui com a gente já na tela. Boa noite, delegada. Como é que foi feita a prisão aí desse rapaz que tentou cometer esse crime lá na Ceilândia? Boa noite. Então, esse crime aconteceu há 10 meses na Ceilândia, de uma forma muito violenta. E a investigação demorou e foi difícil em razão das testemunhas terem medo de falar. Então, precisamos contar com denúncias anônimas, né? E a motivação, em princípio, alegada pela própria vítima, seria o fato de a vítima participar de um grupo que fazia grafites em cima de pichações com um teor de discurso de ódio. Então, a prisão se deu, chegamos à autoria, levantamos a autoria e um dos autores foi preso ontem, justamente com a decisão da prisão foi para que nós pudéssemos chegar a uma motivação desse crime, se realmente foi em razão do discurso de ódio. Delegada, as investigações seguem, né? Ainda tem gente envolvida nesse crime foragida, né? Sim, nós temos um outro autor, né, que não foi localizado ainda, e as investigações seguem, tanto para finalizar com a motivação, se essa é a real motivação do crime, esse discurso de ódio, e também para que possamos chegar a outro autor e concluir o inquérito com a devida prisão também. E para isso a gente conta com a sociedade, né, que por meio de denúncia anônima, não precisa se identificar, o sigilo é garantido, se souber dessa outra autoria, da participação dessa outra pessoa, que procure a polícia pelo 197 para que nós possamos concluir esse caso com um total sucesso. Agora, delegada, quando a gente fala em neonazismo, um grupo neonazista aqui na capital do país, liga o alerta, né? A gente fica preocupado com essa situação. Como é que eles agem, como é que eles agiram, como é que tem sido essa investigação aí também? Então, esses grupos são monitorados pela DECRIM, né? Até porque a DECRIM é uma delegacia que reprime os crimes de intolerância, discriminação racial, religiosa, orientação sexual, que é a comunidade LGBT, contra os idosos e as pessoas com deficiência. E, geralmente, essas pessoas, pela sua própria condição, já estão no alvo dessas pessoas com discurso de supremacia. Então, a delegacia já atua nesse campo e as vítimas são protegidas pela própria DECRIM.
Então, mas assim, nós temos aqui no DF alguns casos, né, bem pontuais e que já foram investigados e as pessoas punidas, e nós não tínhamos até então nenhuma conduta que extrapolasse o discurso mesmo do ódio em redes sociais, de xingamentos, de difamações. Então, esse é um dos primeiros casos que a gente tem efetivamente, que pode ter essa linha de investigação, que não é clara, não é certa ainda que esse seja o real motivo desse crime, mas que está monitorado e controlado, e foram casos pontuais. A gente não tem isso no nível maior que cause pânico à população ou à comunidade de pessoas LGBTs ou algum tipo de raça específico. Delegada, muito obrigado pelas informações. Quando tiver mais desdobramentos desse caso, a gente volta a falar com a senhora, tá? Obrigado. Boa noite. Quase 6 mil motoristas da capital já pediram reembolso do DPVAT. Quem ainda não reivindicou a restituição pode fazer o pedido sem sair de casa. Confira na reportagem. Começou a devolução da diferença de quem pagou o DPVAT mais caro no ano passado. A restituição cumpre uma decisão do Supremo Tribunal Federal que autorizou a redução na tarifa seguindo resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados publicada no ano passado. A superintendente de Controladoria e Finanças da seguradora Líder esclarece que o pedido para receber o valor pode ser feito por meio de um site criado pela seguradora Líder, consórcio que controla o seguro DPVAT. O processo para restituição é bem simples e rápido. Basta acessar o site da seguradora restituição.dpvat.segurodotrânsito.com.br e preencher o formulário com os dados do veículo, os dados do proprietário e a conta corrente para o depósito. Depois do cadastro, a restituição será processada em até 2 dias úteis. A devolução é feita diretamente na conta corrente ou conta poupança do dono do carro. Os valores da restituição variam entre R$ 10,98 a R$ 72,00, de acordo com a categoria do carro. Até o momento, cerca de 923 mil proprietários de veículos já fizeram a solicitação do pedido de reembolso. Temos ainda cerca de 3 milhões de proprietários com direito a fazer essa restituição. Aqui no Distrito Federal, quase 6 mil motoristas já pediram o reembolso. Não há prazo para a solicitação, mas a recomendação é que seja feita até o fim do ano. Isso facilita questões como, por exemplo, na hora de vender o carro. Veja a seguir, traficante é preso fazendo entrega de maconha gourmet. Você acompanha agora as imagens ao vivo da Estrutural. Trânsito bem tranquilo também para quem segue aí na Estrutural. Volta para casa garantida 19 horas e 14 minutos em Brasília. O Distrito Federal registrou uma das temperaturas mais baixas do ano na madrugada de hoje. A mínima chegou a 7 graus na região de Águas Emendadas, em Planaltina. Vamos ver como fica o tempo amanhã. A previsão é da Somar Meteorologia. Boa noite a todos que nos acompanham. O tempo segue firme no centro-oeste do Brasil, só tem chuva em Mato Grosso do Sul. Agora Goiás e Mato Grosso segue com tempo seco, o que é normal para a época do ano. Amanhã, a quarta-feira, terá mínima de 13 e máxima de 26 graus em Brasília. Mais um caso de vandalismo. Só que dessa vez a polícia chegou no momento e prendeu 2 homens que pichavam a porta de uma loja em Vicente Pires. A ação foi na madrugada desta terça-feira. Apesar de não impedir a ação dos vândalos que picharam a fachada de uma loja que fica na Rua 12 de Vicente Pires, a polícia conseguiu prender os 2 homens que praticaram o crime. Com a dupla que foi encaminhada para a delegacia, foram apreendidos 3 frascos de spray. Infelizmente, esse tipo de ação ainda é comum aqui em Brasília. Em tesourinhas recém-inauguradas, em pontos de ônibus e escadas que foram revitalizadas há pouco tempo, ainda é possível ver essas pichações. O cidadão que paga por uma nova pintura do local fica revoltado com o tamanho vandalismo. Está gastando dinheiro público, dinheiro nosso, sai do nosso bolso, né? Então, tem que conscientizar. Termina hoje o prazo para os contribuintes do DF indicarem os créditos do Nota Legal.
O benefício vale para o recebimento em dinheiro e para descontos em impostos. É preciso indicar a conta para depósito desde que a conta esteja no nome do contribuinte. Lembrando que podem receber o crédito em dinheiro aqueles que não usaram para abatimento no IPTU nem no IPVA. O endereço é notalegal.df.gov.br. Corre que ainda dá tempo, hein? E olha só essa. A polícia prendeu em flagrante um traficante de maconha gourmet. O dono do produto diferenciado foi abordado no momento em que saiu para entregar as drogas perto de Arniqueiras. Dentro do carro do traficante, os policiais encontraram um tablet de maconha. O homem era morador do Gama e vendia droga em todo o DF por meio de um aplicativo de mensagens. O criminoso foi levado à carceragem da Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça. É complicado, né? Maconha gourmet, o pessoal tá invocado aí. E você tem um canal direto com o Band Cidade. A gente quer saber como anda a sua rotina nessa quarentena. Então, mande um vídeo pra gente. Pega o celular, o telefone é o que está na sua tela aí, é o 99976-9204. Vou repetir para vocês, 99976-9204. Só pegar, botar o celular na posição vertical. Vertical não, horizontal e mandar pra gente aqui, que a gente vai colocar no ar para você, viu? Pode mandar também sugestões de reportagem. Obrigado pela sua companhia. Vem aí o Jornal da Band, hein? Boa noite e a gente se vê amanhã.